Homem, cada mulher de Deus, são pessoas que são falhas, frágeis, mas empenharam a servir a Deus, uma renúncia por se colocar diante de Deus. Mas deixaram para nós registros importantes, algo que podemos tomarmos lições e a poder aprender e aplicar nas nossas vidas. Quando a gente começamos a ver de cada profeta de Deus, tanto os maiores como os menores, não por seu tamanho, mas pelas suas escritas que foram registradas, documentadas para nós que estamos nestas gerações. Mas a missão do profeta Jeremias era árdua, era mais difícil que podemos observarmos, que o princípio nos dá para isto, quando Deus começa a revelar a chamada de Deus na vida do profeta Jeremias. A gente vê que a origem de Jeremias era apenas ser sacerdote para sacrificar, oferecer a Deus sacrifício para os perdão dos pecados daquele povo e para o seu perdão dos seus pecados também, porque não poderia oferecer sacrifício ao povo sem primeiro o sacerdote oferecer sacrifício para si, porque ele também era um pecador, era falho, era homem ilimitado, era homem que precisava de reconhecimento dos seus perdão, precisava pedir a Deus misericórdia da sua vida, porque aonde ele entraria não era em qualquer lugar, mas era um lugar santo, específico, aonde a manifestação do Espírito Santo de Deus se manifestava ali. E se alguém tivesse em pecado, era fulminado naquele lugar. E a gente sabe que a responsabilidade de alguém que ia sacrificar, do sacerdote, mas Deus resolve mudar a história de Jeremias, mudar o percurso. Quantas vezes Deus tem mudado a nossa história? A gente temos um sonho, a gente tem um propósito de servirmos a Deus, de fazer algo diferente para Deus. E Deus muitas vezes muda os nossos percursos, as nossas direções, os nossos planos, os nossos projetos. É por isso que a Bíblia nos diz que a gente prepara o nosso caminho, mas a resposta vem de Deus. Quantas pessoas que se preparam, quantas pessoas muitas vezes, hoje em dia, faz o seu curso, prepara, começa agora a se preparar naquilo que deseja ser. Quantos que querem ser pregador, querem pregar a palavra de Deus, querem ensinar, querem muitas vezes cantar, mas Deus ele muda projeto, Deus ele muda percurso, Deus ele muda a situação que nós desejamos ser. Muitas vezes a gente sonhamos de um dia ser um grande pregador, marcar a história, deixar momentos que as pessoas possam lembrar da gente, e alguém dizer, aquele homem, aquela mulher foi um grande exemplo através da palavra de Deus, porque pregoava, falava, ensinava, instruía, preparava. Mas muitas vezes Deus muda para que sejamos cantores, pessoas que vão estar lá para ser levitas, para louvarmos o Senhor, para cantar o seu santo nome e dizermos glória a Deus e aleluia. Mas também tem pessoas que Deus preparou para estar no banco, para estar orando, intercedendo, e muitas vezes as pessoas não entendem, pensam uma coisa, projetam uma coisa, mas esquecemos de dizer a Deus, o que tu queres de nós, Senhor? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Qual é a tua vontade sobre nossas vidas? A gente pensamos uma coisa, a gente se preparamos para uma coisa, mas muitas vezes nós não perguntamos a Deus, porque não queremos ouvir não de Deus. A gente não quer ver Deus dizer, não, não é aí que eu quero você, mas é deste lado que eu quero você. Quantas pessoas que não vai diante de Deus
perguntar qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. A gente quer seguir carreira, a gente quer muitas vezes sair com nossos desígnios, mas precisamos pedirmos a orientação, Senhor, o propósito que Deus quer nas nossas vidas. Jeremias tinha um projeto, estava se preparando para casar, para ser um sacerdote, para fazer sacrifício, mas Deus chama Jeremias, apesar de ser jovem, uma pessoa que não tinha ainda grande experiência, mas sabia diante das histórias que era contada através dos seus pais, através dos seus avós, através dos históricos de Israel, que era contado, os profetas, que eram perseguidos. Quando a gente começa a ver o profeta Jeremias, quando a gente começa a ver grandes homens de Deus que antes de Jeremias passaram por um momento de dificuldade, o profeta Eliseu, o profeta Elias, que foi perseguido pela mulher para ser morta, porque profetizou acerca que não haveria chuva. E as consequências foi grande. A situação foi muito séria para o profeta Elias. Teve que se esconder numa caverna. Deus direcionou aos cuidados. Lá não faltou pão, lá não faltou água, mas Deus cuidou do profeta. Ser chamado por Deus, Deus cuida. Mas a gente vê que o profeta Jeremias, quando descreve os seus livros, seus históricos, as mensagens que diante que a gente vê a dificuldade de um rei cego espiritualmente, que queria seguir os seus desígnios, a sua vontade, porque apesar de ser rei, achava que era maior do que Deus, achava que tinha domínio de tudo, podia fazer como queria. Mas Deus levanta os profetas para orientar o seu povo, orientar os reis de Israel que foram levantados por Deus. Quando a gente vê também o profeta Samuel, que dificuldade ele enfrentou com Saul, de sua rebeldia, da sua cegueira espiritual, de decisões precipitadas que tomaram, que Deus não agradou. Quando Deus disse, através de sua palavra, usando Samuel, para que ele aniquilasse aquela nação, acabasse com o reino, acabasse com os animais, com as crianças. Mas nós vemos que Saul desobedece a Deus. Saul sai da linha, do projeto, do arquiteto que projetou tudo. Mas o preço foi grande. São muitas vezes a gente pagamos preço pelas nossas decisões precipitadas, pelo que nós queremos, pelo que nós pensamos. Mas a gente deve pedir a direção, a orientação de Deus. Deus vai te orientar, Deus vai te revelar qual é o propósito na tua vida. Porque não adianta a gente querer projetar os nossos planos. A Bíblia própria diz que a resposta vem do Senhor. Ela não vem de mim, ela não vem de alguém, mas a tua resposta vem de Deus. E Jeremias sabia da sua responsabilidade, o que ele ia enfrentar, o que ele ia vivenciar nesta batalha diante do rei, diante da direção que o rei colocou Israel, de uma rebeldia tão terrível que Deus, aleluia, teve que castigar, teve que levar este povo para o cativo de Babilônia. Mas observamos que Deus, orientando o profeta Jeremias, apesar de ser novo, com projeto de casar, com projeto de ser sacerdote, aleluia, mas Deus mudou. Deus disse: Jeremias, tu vais ser profeta, eu vou te colocar a palavra na tua boca,
Mas Jeremias questionou com Deus, disse: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar. Aleluia. Deus não está interessado se a gente sabe pregar, se a gente sabe cantar. Deus não está interessado se nós temos capacidade. Muitas das vezes as pessoas fazem indiferença e dissensões sobre estas coisas. Só procura pessoas que têm bom vocabulário, pessoas que têm bom preparo, mas Deus não está interessado. Para cada obra, Deus tem alguém preparado, Deus tem a chamada em nossas vidas. Não adianta a gente querer dizer: põe fulano, põe ciclano, põe Beltrano, porque Beltrano sabe falar, Beltrano sabe cantar, Beltrano sabe aquilo, mas Deus não está preocupado com isso. Ele não faz decepções de pessoas. Eu disse a Jeremias: você vai falar a minha palavra. E quando a gente começa a ver este texto bíblico, Jeremias capítulo 18, quando a responsabilidade, aleluia, esta visão, este momento, quando a gente vê os demais profetas, como o profeta Ezequiel, a gente vê quando Deus leva o profeta a um vale de ossos secos, diante daquele cativeiro, ao final do cativeiro, a gente vê que situação do profeta Ezequiel, ser levado a um vale de osso seco, ainda mais sequíssimo. Deus faz coisas que a gente não entende, a gente não compreende, a gente acha que não vai dar certo, a gente acha que isto não vai acontecer nas nossas vidas, mas quem fala é Deus, quem dirige é Deus. Deus é que se responsabiliza por nossa chamada, pelas nossas vidas. Deus é quem faz como quer, da maneira como Ele quer. Alguém quer ensinar a Deus, alguém quer instruir Deus. Muitas vezes a gente não é aceito, a gente não é aceito por alguém risca o nosso nome, tira o nosso nome, descarta o nosso nome, mas tudo está projetado no projeto de Deus. Deus é quem tem projetado, Deus é quem tem arquitetado para que a gente façamos a sua obra, o seu querer. Jeremias sabia desta responsabilidade, de que ele ia enfrentar, de que ele ia passar, de que ele ia vivenciar de uma situação tão difícil daquele povo. E a gente vê quando Deus começa a falar com Jeremias, que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta, Jeremias, aleluia, levanta e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Quem entende Deus, você compreende o trabalhar de Deus, você consegue entender a complexidade, como Deus ele trabalha. Muitas vezes Deus ele deixa a nossa vida tão embaraçada, tão complicada, que a gente diz: está tudo perdido, não há condições. Mas quem está no controle da nossa vida, quem está no controle da sua vida, quem está no controle da situação é Deus. Deus complica a história. Deus às vezes leva um homem lá para o leito do hospital, muitas vezes chega até a beira da morte, e alguém diz: vai morrer, não vai voltar, e Deus diz: vai voltar, eu vou trazer ele de volta. Muitas vezes Deus tira tudo, tira aquela amizade que a gente tinha, tira o conforto, tira os amigos, as amigas. A gente fica sozinho lá no deserto, no sol escaldante. Quando chega a noite, aquele frio que é capaz de descongelar os nossos ossos, a gente fica lá, ao reléu, desprezado, sendo humilhado, pisado, machucado, ferido. Quantas vezes a gente podemos ver a passagem de Jó?
Que situação Jó passou? Jó era um homem temente a Deus, sincero, íntegro. Mas Deus permitiu. Deus permite situação nas nossas vidas, na sua vida, porque Ele é oreiro. Ele é Deus que está no controle das nossas vidas. Ele trabalha como quer, da maneira como Ele quer. A gente que quer que tentar e dizer, Deus, é assim, faz assim. Aí Deus diz, não, minha filha, isso não vai dar certo. Eu quero fazer assim, o mais complicado que seja, o mais difícil que seja. Mas a gente diz, Jesus, tem misericórdia, tem compaixão. Quantas interrogações Jó fez a Deus? Por que, Deus? Por quê? Deus permitiu que Jó perdeu tudo. Até a sua própria esposa, a sua companheira, que observava a vida de Jó, que dormia com Jó, comia com Jó, andava com Jó, sabia quem ele era Jó. Quantas pessoas que conhecem a nossa vida, quantas pessoas que conhecem a nossa história, mas quando chega o momento da calamidade, diz, você não presta, você não vale nada, você é rebelde, você é desobediente. Mas quando as coisas estão boas, quantos nos aplaudem, quantos muitas vezes nos abraça, nos dá a palavra, você é uma bênção de Deus. Mas quando chega o momento de Deus trabalhando na noite escura, nos momentos da dificuldade, todos começam a nos abandonar, como a gente fosse leproso, um inválido, não prestar para nada, e ficamos ali, só com caco de telha, se coçando as nossas chagas, as nossas dores, as nossas feridas, as amarguras da vida, as angústias, a situação que vem sobre nossas vidas, a gente fica sozinho. Mas Deus cuida de nós. Deus está no controle. No tempo certo Ele vai se levantar, na hora certa Ele vai agir. Porque nem tudo, a prova não mata a crente, mas a prova edifica o crente. Porque Deus disse a Jeremias, levanta, desce à casa do oleiro, eu vou falar contigo, eu vou revelar algo grandioso, eu vou fazer coisas grandes. Mas tem que passar. Mas a gente vê que Jó esperava uma palavra de sua esposa, um conforto, algo que viesse a alegrar seu coração. Você já pensou? De nossas parentelas, de nossas famílias, dizer, você é rebelde, aleluia, você não presta. Mas conheça a nossa história, a nossa vida, a situação que a gente vivenciamos, e tudo começa a dar ao contrário, errado. Ao desacertos. Jó estava lá, quando a mulher chega, Jó naquela amargura, sem entender, sem compreender, porque tudo aquilo aconteceu. Quantas coisas na mente de Jó, a mil, pensamentos
procurando saber o que foi que Jó fez, o que foi que ele fez. Por acontecer aquilo, a mulher chega e diz: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Que dor, meu irmão. Aleluia, que dor. Para quem esperava uma palavra de conforto, de ânimo, é nesta hora que muitas vezes as nossas fragilidades, chega alguém para nos criticar, para tirar a última gota de sangue, para nos vermos querer nos desfalecer, querer perder o controle, querer perder muitas vezes as nossas direções. Se a gente pudesse procurar cavar o buraco lá no chão e se enterrar vivo, para que ninguém venha apontar o dedo e dizer assim, assado. Mas a única coisa que nos dá é levantar a cabeça e poder dizer: Deus, e agora, tu conhece. Expressamos o Salmo 139, Senhor, tu me sonda, tu me conhece. Tu sabes o meu deitar, o meu levantar, de onde tu me cerca. Foi tu que me criasse, me formasse, me chamasse. Não foi eu que te escolhi, mas o Senhor tem nos escolhido, nos separado. Deus, teu Deus. Mas a dificuldade que Jó enfrentava, os amigos que apontavam e diziam: você não presta, Jó, você está em pecado, confessa. Diga aí qual é. O que tu fez, Jó? Quantos ficam assim contra nós, nos julga, pisa, fala mal, nos trai, nos vende como se fosse banana podre de feira. Falar coisas que não está enquadrado com a nossa vida, o nosso caráter, apenas para nos vermos derrotados, para nos vermos caídos, afastados da presença de Deus. Jó só tinha um caco de telha. Da lave canta sobre terra, sobre a lave, somtek. Jó só tem um caco de telha. O único companheiro de Jó, que entendia Jó, que compreendia as dores. Mas possamos observar a única força que Jó tinha no capítulo 42, que sabe, Jó olha para cima e diz: Senhor, bem sei eu que tudo pode, que nenhum dos teus planos, do teu projeto pode ser impedido, Deus. Aí passa os amigos de Jó novamente. Sabe o que Deus faz? Diz: Jó, eles te machucaram, foi? Eles te pisaram. Ora por ele. Aleluia. Como é que pode isso? Você foi pisado, você foi maltratado, e Deus dizer: ora por teus amigos, apresenta.
Mas Jó, sem entender, sem compreender, por ser um homem íntegro, sincero, reto diante de Deus, que se desviava do mal, ele vai orar, apresenta aos seus amigos que lhe machucou, que lhe oprimiu, que queria saber que Jó pecou, não pecou. Mas ele foi orar, ele foi apresentar esta causa, essas situações que estava vivenciando, as lágrimas, quem sabe, descendo de 4 em 4, as enfermidades que Jó estava vivenciando, as amarguras, ele apresenta a eles. Mas diz a Bíblia Sagrada que chega o tempo de Deus. Nem todo tempo alguém vai aplaudir, nem todo tempo alguém vai dizer: onde está o teu Deus? Porque a nossa lágrima serve de mantimento de dia e de noite. Constantemente alguém fica nos dizendo: onde está o teu Deus? Mas você possa dizer para a sua alma: por que te abate dentro de mim, ó alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ah, se Jó pudesse cantar este hino. Por que te abate, ó alma? Espere em Deus. Nem todo tempo alguém vai rir da tua cara. Nem todo tempo alguém vai mostrar, vai passar no seu rosto, vai lhe humilhar, vai lhe pisar. Nem todo tempo. Chega o tempo de Deus mudar a tua história. Chega o tempo de Deus, aleluia, derrubar o gigante. Chega o tempo de Deus fazer algo. Deus, ele complica a história. Passamos o inverno, o verão, o outono. Passamos as 4 estações. Apesar de que o nosso Brasil não tem as 4 estações, mas tem as estações de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Vai passando o tempo de Deus. Vai passando a friagem. Vai passando o frio, a primavera, onde a gente começa a ver as flores na primavera florescendo, os passarinhos cantando. Mas vem o inverno, vem o frio, vem um calor escaldante. Mas vai chegar o momento da primavera na tua vida, para vos cantar o hino da vitória. Mas espere em Deus. Fique no lugar que Deus tem lhe chamado. Não saia do seu lugar. Fique lá. Faça como Jó. Que o desespero da família me apavore e eu me calo.
mas não saiu da porta. Deus vai agir. Deus colocou você assim. Não queira entender o trabalhar de Deus. Não queira compreender. Deus complica, mas Ele vai explicar. Ele chega. Ele vai chegar para mudar a tua história, para mudar a minha história, para mudar a vossa história. Deus não esquece de ninguém. Pode uma mãe se esquecer tanto do seu filho que amamenta, mas eu, Senhor, não me esquecerei. Mas que Deus abençoe. Que Deus nos guarde nestes dias que estamos vivenciando, dias trabalhosos, dias difíceis. Está chegando, meu irmão. Chegando o momento da gente levantar a nossa bandeira, poder contemplar o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai, nosso amigo. Aleluia. Se alegre. Eu sei que não é fácil dizer se alegre, mas eu te digo nesta oportunidade, se alegra. Pai que estou no Senhor, te louvamos e te agradecemos por este momento, esta oportunidade, esta porta que tu tem aberto, Senhor, onde milhares e milhares de pessoas têm sido alcançadas através desta mensagem bíblica. Senhor, abençoa teus filhos, tuas filhas, abençoa as famílias que estão passando por situações difíceis. Teu servo que pediu oração. Aos países, Senhor, lá fora, que estão agora em momentos difíceis, passando por crise, passando por situações precárias. Ajuda, Senhor, aos nossos irmãos, aqueles que não têm mais a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho, através das leis que foram colocadas, Senhor, aos países que estão inibindo, Senhor, a Tua palavra ser pregoada, que a Tua palavra possa pregar dimensões diante destes corações aflitos, angustiados, vidas oprimidas, vidas que acham que não há jeito. Quantas pessoas querem tirar sua própria vida, Senhor? Quantas pessoas que querem se suicidar, porque a situação está tão difícil, o desemprego. Ah, Jesus, quantas pessoas passando por problemas psicológicos, problemas difíceis na mente.